Olá, tudo bem? Hoje o nosso papo é sobre um tema que tira o sono de muita gente no mercado imobiliário. A gente vai se aprofundar numa análise para tentar entender uma coisa. Por que, afinal, tantas imobiliárias fecham as portas? Vamos investigar isso juntos. Pois é, a pergunta é exatamente essa. E olha, a resposta mais fácil seria culpar a economia, o mercado, né? Mas a verdade, como a gente vai ver, é que o buraco é bem mais embaixo. Muitas vezes, o problema está dentro de casa, na estratégia, ou na falta dela. Então, vamos começar pelo começo, pela fundação mesmo. Sabe aquela história de que um prédio para ser forte precisa de uma base sólida? Pois é, muitas imobiliárias já começam a ser construídas com umas rachaduras bem sérias na sua estrutura. O fracasso não acontece da noite para o dia. Ele é construído aos poucos, bem antes da primeira placa de vende-se ser colocada. O primeiro pilar dessa fundação é a tal da missão. Parece papo de empresa grande, mas é super simples. É responder por que a gente existe. Qual é a nossa razão de ser? É o DNA da imobiliária. Sem isso, claro, a empresa fica que nem um barco sem leme no meio do oceano, sabe? Vai para qualquer lado, menos para o lugar certo. Ok, se a missão é o porquê de o barco existir, a visão é o destino no mapa. É o para onde a gente está indo. É o porto que a gente quer alcançar lá na frente. É isso que faz todo mundo remar junto na mesma direção. Se não tem um destino traçado, qualquer caminho serve. E geralmente não leva a lugar nenhum. E para ligar o ponto de partida, que é a missão, ao ponto de chegada, a visão, a gente precisa dos valores. Pensa neles como as regras de conduta da tripulação. É o como a gente vai se comportar nessa viagem. São as coisas que a gente não abre mão, sabe? É a bússola que guia cada decisão no dia a dia. E olha só alguns exemplos práticos de valores que fazem toda a diferença. Pensa na resiliência, para superar aquele não que dói, mas que não pode derrubar a gente. Ou no foco, para não perder tempo com um lead que só está especulando. Isso aqui não é só para colocar num quadro bonito na parede, não. São ferramentas de trabalho. É o que, na prática, constrói uma equipe forte. Certo, então a fundação é o primeiro ponto. Agora a gente vai para a segunda grande causa de desmoronamento. E aqui o foco muda da estratégia para as pessoas. Porque no fim das contas não adianta ter o melhor plano do mundo se a mentalidade da equipe não está alinhada. Muitas vezes o problema não é o mercado, são as pessoas. Essa frase aqui, ela resume tudo. O mercado imobiliário é para todo mundo, sim, a porta está aberta, mas não é para qualquer um. Existe uma diferença brutal de mentalidade, de mindset, que separa quem vai ter sucesso de quem vai ficar pelo caminho. É essa a grande virada de chave. E aqui a gente vê essa diferença preto no branco. De um lado, a mentalidade de funcionário, a pessoa que espera o telefone tocar, que quer segurança, que segue um script. Do outro, a mentalidade empreendedora. Aquela pessoa que vai atrás, que cria a oportunidade, que não espera acontecer. No nosso mercado, um fica parado esperando, o outro está lá na frente crescendo. E o ponto-chave é o seguinte: essa atitude empreendedora tem que vir de cima. O exemplo tem que vir do líder. Se o dono da imobiliária não é o primeiro a ralar, a buscar negócios, como ele vai cobrar isso da equipe? Fica aquele faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ninguém acredita no discurso se não vê o resultado na prática, dentro de casa. Ok, já entendemos onde o barco afunda, né? As rachaduras na fundação e a mentalidade errada. Agora, vamos falar de solução. Vamos ver um modelo de negócio que foi pensado não só para sobreviver, mas para prosperar, para crescer de verdade. E o modelo é esse aqui, o 3 em 1. Imagina juntar três coisas numa só. Primeiro, uma faculdade, um lugar para aprender sempre, para se capacitar. Segundo, um coworking, que é um ambiente de troca, onde um ajuda o outro. E por fim, a imobiliária em si, que é onde o negócio acontece. É um sistema que se retroalimenta. Tá, mas como a gente sabe se esse sistema está funcionando? Olhando para essas 5 métricas aqui. Escalabilidade é poder crescer o time sem o negócio virar um caos. Previsibilidade é não ficar rezando para o telefone tocar. Rentabilidade e lucratividade, bom, é o dinheiro entrando e sobrando no fim do mês. E tudo isso junto te dá o quê? Liberdade, que é um negócio rodando sem precisar que o dono apague incêndio o tempo todo. Agora, vamos falar de uma coisa que todo mundo gosta: dinheiro, o potencial de retorno. A análise nos joga uma pergunta bem direta: qual outro lugar te dá tanto retorno com um investimento tão baixo? Especialmente quando a gente fala de anunciar na internet, de tráfego pago. Pensa aí, onde mais? A resposta é essa aqui: 2.600%. Sim, você ouviu direito, 2.600%. Isso não é erro de digitação.
é pegar R$ 500, investir em anúncio e transformar isso em R$ 13.000 de lucro. É ou não é a prova de que um sistema bem montado funciona? E tudo isso, todo esse sistema, todo esse potencial, nos leva à peça final do quebra-cabeça. E talvez seja a mais importante de todas: o papel de quem está no comando. Para essa engrenagem toda girar, a figura do líder precisa ser completamente repensada. Olha essa frase. Você não trabalha para mim, eu trabalho para você. Isso vira o jogo de cabeça para baixo. A ideia não é ter um chefe que manda e um monte de corretor que obedece. A ideia é ter um líder que serve a equipe, que dá as ferramentas, que ajuda o corretor a brilhar. É uma inversão total do modelo tradicional. Então, resumindo, o verdadeiro trabalho do líder é criar um campo de jogo onde cada corretor pode ser o dono do seu próprio negócio. Ele é o empreendedor, ele corre atrás, mas ele não está sozinho. Ele tem o apoio, a estrutura, o conhecimento da imobiliária por trás. É o melhor dos dois mundos. E para a gente fechar, a análise lista os erros que um líder simplesmente não pode cometer. Perder o foco, não formar gente nova para crescer junto, gastar mais do que ganha. E talvez o pior de todos, insistir em manter na equipe gente que não está na mesma sintonia. Cada um desses erros é um passo a mais em direção ao fracasso. E a gente termina com essa pergunta para todo mundo pensar. Com todo esse potencial na mesa, com um sistema que pode dar tanto resultado, quem é que tem mais a perder nessa história? É o líder que não assume seu papel e não constrói nada disso? Ou é o corretor que tem essa oportunidade na mão e não agarra? Fica aí a reflexão. No fim, a responsabilidade é de todo mundo.